Boa noite, bem-vindo a mais uma jornada bíblica. Começando aqui no Instagram, essa jornada que a gente já tem feito aí desde o ano de 2020. Deixa eu aguardar que o Instagram faça aquela busca de seguidores. Eu também vou aqui enviando o aviãozinho. Você que está chegando, envia para seus contatos aí, que nós já estamos ao vivo para começar mais essa live aqui. Hoje o tema é a Carta aos Hebreus. A gente vai seguir para a nossa parte 2, onde a gente está desenvolvendo as principais comparações, curiosidades sobre a carta, mas a aplicação prática também, falando sobre os heróis da fé. Hoje eu quero ficar ali no capítulo 11, me deter mais naquele que é o principal texto da carta, né, que é Hebreus 11. Então vamos. Dando um alô aí para quem está chegando. Vem comigo. Certo? Boa noite. Deixa eu só ajustar a câmera. Pronto. A semana passada, aliás, recapitulando, né, para quem por acaso pegar esse vídeo aqui pela primeira vez, a Jornada Bíblica é uma sequência de lives onde cada semana ou a cada momento que eu faço a live, eu estou procurando ali desenvolver um livro da Bíblia, tá? Então a gente pega aquele livro e comenta os principais pontos, as principais passagens, né, curiosidades, e traz ali uma aplicação prática. É uma jornada que é interessante para quem nunca leu aquele livro e vai ser despertado a ler, mas para quem também já leu a Bíblia, conseguir enxergar aquele livro bíblico de uma forma melhor, entender melhor aqueles princípios. Eu procuro passar aqui chaves de leitura, né, que são aqueles ferramentas para te ajudar a acessar um conhecimento que você não tinha, a entender coisas que você não entendia antes. Eu até queria que você colocasse aí nos comentários se você já leu esse livro, se você entendeu alguma coisa que você não entendia antes. É bom, sempre muito bom para mim, ouvir os feedbacks, os retornos das pessoas. Olha, estou entendendo, está fazendo sentido agora para mim. Tanto perguntas quanto coisas, curiosidades, né, daquilo que você está recebendo e aprendendo. É bom a gente saber que está alcançando. É muito bom servir a Deus, é muito bom servir com aquilo que Ele te chamou, né? Então, eu tive uma direção de Deus de começar a gravar e eu tenho transportado todo esse conteúdo para estar no meu Instagram, mas está no meu canal no YouTube também. Então, lá depois da pandemia, em 2020, a gente fez uma sequência grande no Antigo Testamento. E agora que eu estou morando em São José dos Campos, eu voltei para terminar o Novo Testamento. E a gente vai terminar, com a graça de Deus, os livros do Novo Testamento também. São 39 do Antigo, 27 do Novo. E a gente vai conhecer mais da Bíblia, né? Conhecer mais do livro que Deus deixou para que fosse a nossa regra de fé e prática. Então, sem mais delongas, eu vou orar e eu creio que Deus vai alcançar pessoas, tanto os que vão assistir esse vídeo ao vivo, quanto os que vão assistir depois, né? Tem um grande número de pessoas que consegue assistir essa live depois em outro momento, seja no Instagram, seja no YouTube. Amém? Eu estou aqui, Pai, para fazer a Tua vontade. Toma minha voz, toma minha boca, as minhas palavras, Senhor, que sejam todas elas medidas, calculadas, pesadas pelo Senhor, para que elas tenham um alcance certeiro no coração das pessoas, Pai. Que não seja apenas informação, mas que seja formação, que vidas possam criar raízes, Senhor. Traz aqueles quebrantados de coração, aqueles que precisam ouvir Tua voz, aqueles que precisam do Evangelho. Pai, eu sei que a Tua palavra moldou o meu viver. Eu tenho sido transformado todo dia pelas coisas que eu ouço aqui. Eu quero te pedir que as coisas que forem expostas essa noite também sejam bênção para essa pessoa que vai ouvir essa palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada eu comecei e eu fiquei muito ali no capítulo 10 mostrando
as diferenças do sacerdócio da antiga aliança, da nova aliança, as características ali do que fazem Hebreus um livro especial, né? Que fazem essa carta aos Hebreus ser uma carta importante na Bíblia. Boa noite, Lucas. Bem-vindo à nossa live. Então, passei ali um tempo razoável, até tive que terminar. E ao longo da live da semana passada, eu fui decidindo que não daria para fazer a carta aos Hebreus em uma live só. Então, para a gente poder ter tempo de explicar todas as comparações que Hebreus tem com o Antigo Testamento e ficar bem claro para você que está ouvindo quais as intenções dessa carta, eu precisava desse tempo maior hoje. Como eu falei, é um livro que dialoga muito com o Antigo Testamento, principalmente com o livro de Levítico, tá? O terceiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, ali, que tem as instruções sobre sacerdote, sacrifício, altar. A carta aos Hebreus faz 29 citações do Antigo Testamento e 53 alusões, né? Que é quando ele não cita o versículo diretamente, mas ele faz alusão a coisas que aconteciam no Antigo Testamento. Então, 29 citações, 53 alusões. Essa carta ela não tem uma estrutura de epístola, né? Ela não tem aquela saudação inicial, aquela apresentação do autor, aquela despedida. Isso faz com que muita gente tenha dúvidas sobre a autoria. Se você olhar a composição dos livros do Antigo Testamento, você vai ver que está organizado assim, né? Na biblioteca da Bíblia, a seção dos evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos. Depois vem a seção das cartas de Paulo. Depois das cartas de Paulo vem as cartas gerais, que são a carta de Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João. Né? Então, depois das cartas de Paulo e antes das cartas gerais, está a carta aos Hebreus. Por quê? Porque a gente não sabe se foi Paulo que escreveu mesmo, né? Ou se foi outra pessoa, porque não tem o estilo epistolar de Paulo. Mas tem as doutrinas de Paulo, tem frases, citações, ensinamentos muito semelhantes de Paulo. Então ela só é diferente no estilo. Mas ela ou é Paulo ou é um discípulo que assimilou muito da doutrina de Paulo aqui nessa carta, tá? Por isso que ela está ali no meio entre as cartas de Paulo e as cartas gerais. Mas assim, na história da igreja, diversos homens já deram como certeiro que essa carta foi escrita por Paulo, sim. Tá? E ele faz comparações com o Antigo Testamento, como eu falei, citações com o Antigo Testamento. Vamos revisitar algumas. Por exemplo, ele fala sobre o sacerdócio. Quem eram os sacerdotes? Né? Eram pessoas escolhidas, né? Descendentes de uma tribo específica, e que tinham que executar o serviço do santuário, né? O serviço no tabernáculo de Moisés no deserto e no templo depois. Né? E esses sacerdotes então simbolizavam uma liderança espiritual, que deveriam ser a referência para o povo, ensinar o povo o temor de Deus, ensinar o povo a conhecer a Deus. Só que hoje muita gente ainda olha para o sacerdócio do Antigo Testamento e acha que ainda tem um homem que é o mediador dela com Deus, né? Porque ela olha para como funcionava o sacerdócio no Antigo Testamento. Muita gente ainda se baseia nesse sacerdócio do Antigo Testamento. Olha o que ele fala em Hebreus 4, versículo 14, comparando o sacerdócio do Antigo Testamento. 4,14. Você que está com sua Bíblia aí, sua caneta e seu papel, anote isso. Vamos falar sobre o sacerdócio na carta aos Hebreus. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade.
Moisés, quando foi fazer o desenho do tabernáculo, ele esteve no monte e ele ouviu de Deus como que ele deveria construir o tabernáculo. Na aula passada eu falei que tinha o átrio exterior, que tinha o lugar santo dos santos, né? Tinham essas seções aí do tabernáculo. Se Moisés esteve no monte e ouviu de Deus, significa que ele aprendeu um modelo e ele replicou na terra o modelo que ele aprendeu no céu. Certo? Então, o tabernáculo da terra, guarda isso, o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo da terra, era uma figura, era uma xerox, era uma cópia. Não era a imagem real daquilo que Moisés viu, que ele ouviu, que ele entendeu que havia no céu. Entende? Então, o sacerdote da terra, ele também era uma figura, uma parábola do sacerdote celestial. Hoje, na nova aliança, você não tem um homem que te representa, um pastor, um líder, para te substituir no seu sacerdócio diante de Deus. Você tem um único sumo sacerdote, que adentrou os céus. Então ele não adentrou pelo véu do santuário para o santo dos santos da terra. Esse sumo sacerdote adentrou no santo dos santos celestial, no lugar máximo da presença de Deus. Na terra era a Arca da Aliança. Esse sumo sacerdote não, ele foi para o original, ele não foi para a cópia. Ele entrou no terceiro céu, na presença do trono do Altíssimo. E ali esse sumo sacerdote chegou confiadamente. Como ele chegou, você também pode se chegar. Então esse é o sacerdócio da nova aliança. Nós todos somos sacerdotes e nós temos um sumo sacerdote que adentrou com confiança esse lugar da intimidade com Deus. Como que era o sacrifício? Hebreus 9. Olha a comparação que ele faz. Eu falei na aula passada que as palavras mais repetidas na carta aos Hebreus são as palavras maior e melhor. Superior, maior, melhor. O tempo todo ele está falando que a nova aliança é maior, é melhor, é superior. Então, olha as comparações entre o sacrifício do Antigo Testamento e o sacrifício da nova aliança. Hebreus 9, 11. Quando Cristo chegou, olha aqui ele confirmando o que eu falei, como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior, de novo a palavra maior, né? Maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isso é, não pertencente a essa criação. Hebreus 9:12. Não por intermédio de sangues e bodes, ou seja, tinha um sangue que também era inferior. O tabernáculo era a cópia, o sangue era uma cópia, não era o sangue que deveria ser, era o sangue de animal, não era o sangue de um humano inocente, né? Como que esse sangue de animais poderia resolver o problema do pecado de um ser humano? Então, o sangue precisava ser superior. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando eterna redenção. Então, note isso. Jesus é o sacerdote e ele é o sacrifício. Então ele vai diante do trono de Deus para levar o sacrifício que é ele mesmo, o seu sangue. Então, tudo que acontecia no santuário da terra era uma representação do santuário celestial. Hebreus 10, 19, a gente já leu na aula passada, fala sobre o tabernáculo da terra também, como sendo esse lugar que era uma representação do tabernáculo celestial. Então ele faz comparações o tempo todo da antiga aliança com a nova aliança. E o objetivo da carta, seja Paulo, seja quem foi que escreveu, era exortar esses crentes hebreus a não esfriarem na fé, a não deixarem de congregar, a não se escandalizarem, a não abrirem mão do evangelho, mas serem heróis da fé. Né? Porque se as pessoas que rejeitaram a velha aliança, que era uma aliança inferior, sofreram consequências pela rejeição daquela aliança, quanto mais nós que recebemos a graça, o Espírito Santo, o perdão dos pecados, como que nós seremos poupados se rejeitarmos tão grande salvação? Então ele exorta essa igreja dos hebreus, olha, lembrem-se do exemplo dos pais de vocês, que rejeitaram aquela aliança no passado, agora a gente está diante de uma aliança superior. Então a carta toda, ela é uma chamada de atenção, ela é uma exortação na fé, olha, não abandona,
não deixa de congregar, não renuncia à graça que você recebeu. Eu quero iniciar agora uma leitura que eu vou seguir com ela até o final da live, tá? Que é as partes principais aqui do título que eu botei para essa live, que é falar dos heróis da fé. Agora que você entendeu o objetivo da carta, para que essa carta foi escrita, vai fazer sentido ele elencar as figuras da história de Israel que foram heróis da fé. Eu quero ir um pouco além com você na interpretação de Hebreus 11, para você entender um pouco além do que a tradição evangélica, que a nossa leitura mais desatenta já tenha percebido. Você vai aprender, fica comigo, você vai aprender, você vai ouvir coisas que de repente você nunca parou para pensar. Não estou dizendo que o que a gente estava lendo estava errado. Não. Mas às vezes não é tudo que a gente poderia receber ali naquele texto. Por exemplo, eu já falei em diversas lives aqui, quem me acompanha na jornada sabe, que a divisão da Bíblia em capítulos e versículos foi feita por homens, tá? O autor dos livros da Bíblia escreveu uma carta inteira. Depois alguém foi lá separando capítulo e versículo para ficar mais fácil da gente achar os textos. Mas às vezes essa quebra atrapalha, porque você lê hoje Hebreus 10, aí amanhã você vai ler Hebreus 11. Não dá sequência, e aí acaba, quando você não pega para ler um livro direto, acaba interrompendo o raciocínio, aquilo que estava sendo desenvolvido, aquele jorrar de revelação que o Espírito Santo estava dando para o autor da Bíblia ali. Então, para a gente entender o Hebreus 11, vamos voltar ao finalzinho do Hebreus 10, que eu falei na semana passada. Eu terminei lendo isso na live da semana passada. Volta lá depois para você assistir. Hebreus 10, 35. Olha ele aqui exortando essa igreja a não esfriar na fé. Não abandoneis a vossa confiança, porque nela há grandioso galardão. Hebreus 10, 36. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Fica aí. Alcançar, através da perseverança, significa que nós vamos ser atribulados, nós vamos sofrer perseguições, né? A verdadeira igreja do Deus vivo sempre vai sofrer perseguição. E ele fala, olha, fica firme para você alcançar a promessa, alcançar o que Deus prometeu. A gente tem uma tendência na cultura evangélica, quando fala de uma pregação que fala sobre promessas de Deus, a gente pensa, né? Se a gente é solteiro, a gente pensa no nosso casamento. Se a gente é casado, a gente pensa numa promoção no emprego, num salário maior, num carro. Esse ano, aleluia, eu vou comprar meu carro. Esse ano, a minha casa própria, aquele processo na justiça. Não é assim? Quando fala promessas de Deus, a gente logo pensa nisso. Quando fala em fé, a gente logo pensa em fé para alcançar as promessas materiais. E assim, não está errado. Mas o problema é que essa pregação acaba alcançando um coração que às vezes está contaminado por uma idolatria pelas coisas. E acaba querendo interpretar a Bíblia à luz das suas paixões, dos seus desejos consumistas, tá? Não é errado querer avançar, prosperar, progredir, mas é uma interpretação muito limitada do que ele prometeu para nós. Ok? É aí que eu quero chegar. No 36 fala que a gente vai alcançar o que ele prometeu. E o que ele prometeu? Versículo 37, 10:37. Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. De que ele está falando? Está falando que se a gente permanecer na fé, a gente vai alcançar a nossa plena redenção, a volta de Cristo, a gente vai ser achado nele, aprovado, se a gente não se desviar. Quantas pessoas têm, né, caído nos últimos dias, quantos escândalos, quantas pessoas se perdendo. Dá uma tristeza de ver gente que começou bem e abandonou ao longo da carreira, né? E ele está falando, olha gente, se vocês permanecerem, vocês vão alcançar
a promessa, vocês vão alcançar o que ele prometeu, aquele que vem virá, não tardará. É disso que ele está falando. E aí ele completa com a citação de Abacuque, tá? Tem 4 vezes na Bíblia. 38, mas o justo viverá pela fé. Esse texto está 4 vezes na Bíblia. Tudo que Deus repete tem uma intenção, né? Contudo, só que essa segunda parte não está em Abacuque. Isso aqui é do autor de Hebreus, tá? A primeira parte, o justo viverá pela fé. Agora, essa parte que vem agora só tem em Hebreus, tá? Se retroceder, minha alma não se agradará dele. Então, olha aí. De novo, ele exortando esses crentes hebreus, olha, aguarda, persevera, porque aquele que vem virá, não tardará. A promessa que eu tenho para você é a vinda do Messias, ele virá. Então permanece fiel, não se desvia. Nós, 39, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e são salvos e seguem avante. Amém? Amém, Rosália? Amém? Isra. Amém, Rayane? Quem está aí comigo? Onde que a gente está chegando? A gente está chegando no entendimento de que essa carta foi escrita para exortar a fé da igreja a permanecer perseverante até a vinda de Cristo. E aí ele entra no capítulo 11, que é a definição de fé. Você aprendeu a repetir isso, né? Fé é a certeza do que haveremos de receber, o que esperamos, é a prova daquilo que não podemos ver. Né? Então é como se eu estivesse dizendo, ó, fé é certeza, fé é a prova. É a certeza de que a gente vai receber o que a gente espera. Vou pegar aqui a linguagem do português aqui arcaico e trazer para o português mais atual, tá? Mas é a mesma essência. Fé é a certeza de que eu vou ter o que eu espero. Isso é fé. É a prova, é a constatação do que eu não vejo, do invisível. Então eu tenho certeza do invisível, eu tenho certeza que eu vou receber o que eu espero. Gente, para pensar. Ele acabou de dizer que se a gente perseverar, a gente vai ser aprovado no dia da vinda do Messias. E aí ele fala, olha, agora a gente vai dizer para vocês que fé é certeza do que você espera. O que você está esperando? A vinda do Senhor. O que você está esperando? Não está falando de carro, de promoção no trabalho, de bênçãos financeiras. E tudo isso, ok. Nós podemos esperar, né, avançar, progredir, mas é muito maior. Deus não quer me dar coisas. Deus quer me dar Ele mesmo. Entende? Aquilo que eu espero é habitar com Cristo, é estar com Ele. Então fé é certeza de que eu vou receber aquilo que eu espero. É a prova daquilo que a gente não pode ver. Eu vou comprovar para você, lendo trechos aqui do capítulo 11, que é disso que os heróis da fé, que esse capítulo, é sobre isso que esse capítulo foi escrito. Porque você vai ver que nesse capítulo pessoas que recusaram bens materiais. Vamos lá? Por onde ele começa? Versículo 2. Porque foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por meio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então a fé traz do mundo invisível para o mundo visível. Deus criou aquilo que se vê a partir do invisível. E aí ele vai seguindo. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente que o de Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo, versículo 4. No momento em que Deus aprovou suas ofertas, apesar de estar morto, seu testemunho de fé é eloquente. Olha que coisa incrível. Ele está falando de uma pessoa que foi fiel, que perseverou até o fim, que foi executado justamente porque fez a coisa certa. E a gente está achando que quando a gente é justo, que quando a gente obedece e tem fé, tudo vai dar certo pra gente. Como eu falo, às vezes há uma pregação confusa para algumas pessoas, né? Quando não entende que a fé é para receber as bênçãos de Deus, mas é muito mais, a fé é para receber Cristo e recusar qualquer coisa por Cristo. É preciso ter fé para obter vitória, mas é preciso ter fé para também não negar os seus valores,
o seu fundamento, que é Jesus. Então ele vai falar que Abel foi um homem de fé. Abel está aqui entre os primeiros dessa galeria de fé. E Abel não teve assim um final esperado. E aí ele vai falar de Noé, Enoque. Abraão me chama a atenção. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu. Olha a obediência relacionada à fé. Dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança. Olha isso, isso é uma parábola da nossa vida esperando a Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu. Porque ele fala que Abraão se dirigiu a um lugar que seria sua herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Olha, Abraão não estava esperando somente Canaã. Não é só dessa terra material que a gente está falando. Abraão esperava aquela cidade que eu e você esperamos. Uau! Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que seja estéril em idade avançada, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Então, pela fé, eles receberam um milagre no seu corpo físico, e ok, você pode usar a fé para isso, e está tudo certo. Mas no versículo 32, eu levaria aqui alguns minutos lendo tudo, eu vou direto lá para a conclusão, que aí você vai entender. Eu comecei no capítulo 10, falando sobre esperar Cristo, sobre viver pela fé esperando a cidade que ele prometeu, que é a Nova Jerusalém, mas eu vou concluir aqui no 11:32, eu vou ler e você vai entender onde eu quero chegar. Quantos mais exemplos darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais por intermédio da fé, e isso tem a ver, comigo e com você. Eu não tenho tempo para falar da fé de todo mundo, desses aqui da Bíblia e dos santos que eu já testemunhei aqui, gente santa que viveu nessa terra, que são uma nuvem de testemunho, de fé. Versículo 33. Por intermédio da fé, conquistaram reinos. Vamos falar de bênçãos e vitória. Aleluia. Conquistaram reinos, praticaram justiça, receberam cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. 4 coisas muito boas, né? Pela fé, eles conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. 34. Extinguiram a violência do fogo, foram libertos ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Uma vida de vitória. Boa noite, mãe. Estamos aqui em Hebreus 11:35. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição seus mortos de volta à vida. E aí ele continua, mas agora ele vai falar de coisas que não são coisas que nos deixam arrepiados de alegria, mas são também igualmente um testemunho de fé. Fé para resistir, fé para permanecer fiel, para permanecer crente, quando a maioria está seguindo um outro rumo. No 35, final, ele fala assim: uns foram martirizados e não negociaram o seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. 36. Muitos, talvez seja a sua história, enfrentaram zombarias, torturas. Outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelha e cabra, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra. Pessoas das quais o mundo não foi digno. Eu conheço
histórias de fé de pessoas que não viram na sua vida nenhuma honra pelo que fizeram. Mas elas estão listadas aqui no capítulo dos heróis da fé. Todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. E o que ele havia prometido? Aquele que vem virá, não tardará. Então, apesar de eles terem sido fiéis, eles foram aprovados por meio da fé, eles não presenciaram a concretização do que havia sido prometido a eles. Tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles aperfeiçoados também. Então essa lista enorme de heróis da fé, eles não experimentaram, porque o que Deus programou, nós vamos viver junto com eles. Sansão, Jefté, Baraque, Gideão, Davi, Samuel, junto comigo, junto com você, junto com o apóstolo Paulo. A gente vai viver algo junto, se a gente não esmorecer na fé. Se a gente continuar aguardando a promessa, mesmo em meio a zombarias, mesmo em meio a afrontas. Deus pode nos dar oportunidade de, pela fé, alcançar vitória, conquistar reinos, mas também pela fé resistir diante de situações aqui descritas nesse capítulo. E aí eu chego no capítulo 12, que você certamente já ouviu alguém citar para você. Portanto, nós, considerando que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. E eu sempre ouvi que eu tinha que dar um bom testemunho do Evangelho, que na minha escola, na minha faculdade, eu estava rodeado por uma nuvem de testemunhas. E não está errada essa interpretação de que a nuvem de testemunhas são seus colegas, as pessoas que estão querendo ver o seu comportamento correto no Evangelho. Mas agora que você leu o contexto todo, quem é a nuvem de testemunhas que ele está falando? Ele está falando do testemunho de Abel, do testemunho de Moisés, do testemunho de Abraão, do testemunho de Davi. Ele disse aqui, pessoas que não viram a concretização, porque Deus tinha guardado algo para nós, para o nosso tempo. E ele fala, visto que, olha como às vezes a quebra do capítulo atrapalha, né? Visto que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, agora é a nossa vez, não vamos fazer feio. É isso que ele está falando, olha, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Por que você continua no pecado? Tendo diante de você o testemunho de Samuel, tendo diante de você o testemunho de Noé. Ter fé não é apenas orar com fé para ter um carro novo. Pela fé, às vezes você até perde. Por exemplo, em Hebreus 11:24 ele fala assim, pela fé Moisés adulto recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Tinha riqueza, não tinha? Tinha trono, não tinha? Era um príncipe? Tinha. Tem que ter fé para recusar alguma coisa. Recusar prazeres, recusar tentações, recusar até status, posição. Então Moisés teve fé para recusar. Ele está falando, olha, agora que a gente está diante desse testemunho, se livra de todo embaraço, se livra de relacionamento errado, de amizade errada, se livra de conversa errada, apaga o número, deleta o número, sai da rede social, se desembaraça do que está sendo, que está apodrecendo a sua fé. Olha fixamente para o autor e consumador. Ele vai falar alguma coisa sobre Jesus, né? Que ele suportou
a cruz porque ele estava olhando o tempo todo. Ele suportou a vergonha porque, versículo 3, suportou oposição, e a gente tem que olhar para ele, para que a gente também não desanime. Essa é a mensagem da carta aos Hebreus. Ele estava olhando para a glória, ele estava olhando para o trono, ele suportou a vergonha, a zombaria, o desprezo. Então, quero deixar aqui essa mensagem para o seu coração, né? A gente pode usar a fé para conquistar bênçãos e aquilo que Deus tem para nós, suprimento de todas as nossas necessidades, mas a fé é além disso. A fé é para a gente receber a Cristo. Você sabe que conta-se uma história antiga de alguém que encontrou, é uma parábola, tá? Historinha que eu vou contar para você. De alguém que encontrou um gênio da lâmpada, e esse gênio falou assim: eu não tenho 3 desejos não, comigo você só vai ter um. O que você pediria? E essa pessoa disse para o gênio: eu quero você me servindo para sempre. Porque se eu tiver você, eu tenho tudo. Eu gosto de contar essa história para falar que tem muita gente perdendo tempo pedindo para Jesus as bênçãos, quando na verdade deveria pedir a presença de Jesus todos os dias. Porque se você tiver a presença de Jesus, você tem tudo. Não adianta ter só aquilo que ele pode fazer por você. Você precisa tê-lo na sua vida. A companhia dele, a amizade dele. Então, acho que a lição dessa live, né, não desanima na fé. Você precisa ter fé para suportar as afrontas. Num tempo onde tantas pessoas estão abandonando a fé, esfriando, desviando, caindo, parando de congregar, se ajuntando, né, com gente que contamina. Eu louvo a Deus por você que parou aqui nessa live e quis ouvir algo que fortalecesse a sua fé. E é para isso que eu estou aqui. Eu oro para que Deus alcance seu coração, para que, se a frieza ou as tentações tentaram te embaraçar, tentaram te fazer tropeçar, é hora de você se desembaraçar disso aí para correr a corrida que te está proposta. Hebreus 12 fala que tem uma corrida para mim. Davi correu a corrida dele. Noé, Moisés correram a corrida dele. Agora, qual é a corrida que Deus traçou para o Felipe? Para o Lucas? Qual é a corrida que te está proposta, Rayane? Que você possa correr a corrida que está proposta para você. Amém? Sabendo que talvez se Moisés, Noé, Abraão, Paulo estivesse assistindo, ele estaria lá torcendo. Vai lá, é tua vez agora. É hora de você fazer história. É hora de você marcar a Igreja de Cristo com o teu testemunho. Amém? Que Deus abençoe sua vida profundamente. Se essa live fez sentido para você, compartilha com seus amigos, com as pessoas que também amam e têm curiosidade pelo livro de Hebreus, pela Bíblia. E se você deseja ver uma live anterior, volta lá no Instagram ou no YouTube e procura o livro da Bíblia ali que você mais gosta ou que você tem dificuldade, quer aprender mais. A gente já está chegando no final. Semana que vem é uma carta muito prática. A carta do amor prático, a carta de Tiago. E eu vou poder estar compartilhando aqui com vocês. De repente dá tempo de fazer até Tiago. O Tiago eu vou fazer sozinho, mas Pedro eu vou fazer junto. 1ª e 2ª Pedro. Muito bom. Muito bom ter essa interação com vocês. Muito bom poder comunicar a palavra. Ainda mais agora que eu moro em outro estado. Poder estar aqui interagindo com vocês. Com minha mãe aqui ao vivo. Deus continue abençoando sua vida, tá, Rosália? Aquele povo lindo lá da casa sacerdotal. Até semana que vem. Espero vocês. Deus quiser, eu vou estar aqui ao vivo na segunda-feira que vem também, para falar de Tiago com vocês. A Epístola de Tiago. Até segunda. Se também você tiver testemunho ou algo que você queira me escrever, manda aí no direct que a gente conversa. Até lá. Boa noite para todos.